Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que nós estamos aqui na Terra especificamente para realizar o trabalho da nossa transformação moral. É importante lembrar que nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. Nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos. E nós somos, sim, espíritos eternos, criados por Deus. Espírito eterno, jamais morreremos, somos eternos. Então, nós somos espíritos, não é, que estamos temporariamente aqui na Terra, passando por uma experiência humana. Nós somos espíritos criados por Deus. Né? Deus nos criou no universo. Nós somos de lá. E estamos aqui na condição de espírito, passando por uma breve experiência humana de, no máximo, 100 anos. Quem vai ver mais que 100 anos? E depois nós temos que voltar à nossa condição normal e natural, que é a de espírito eterno, retornando para a casa do Pai, retornando para o nosso verdadeiro local de origem, nossa verdadeira pátria, nosso verdadeiro lar, que é o universo onde fomos criados por Deus. E é importante que, enquanto estivermos aqui, passando por essa experiência humana, nós aprendamos. É importante que a gente se esforce, mas se esforce mesmo, noite e dia, para realizar o objetivo que nos trouxe aqui, que é a nossa transformação moral. Educar, civilizar, evangelizar, cristianizar a nossa personalidade. Porque o maior inimigo que nós temos, que conspira contra o nosso anseio de progresso, somos nós mesmos. Nossas atitudes, ações e pensamentos. As nossas más inclinações, as nossas más tendências. Que nós somos praticamente dominados por essas más inclinações e essas más tendências, que são hábitos adquiridos no pretérito. É isso que conspira contra o nosso anseio de progresso. E nós estamos aqui para educar, civilizar e evangelizar esse meu eu, essa minha personalidade, essas minhas tendências e essas minhas más inclinações. É isso, esse é o trabalho. Isso chama-se transformação moral, que a Bíblia chama da outra palavra. A Bíblia fala que nós estamos aqui para transformar o homem velho no homem novo, a mulher velha numa mulher nova. É a mesma coisa. Então, qual o objetivo dessa transformação? É transformar o inimigo que está dentro de nós. Atitudes, ações, pensamentos, intemperança, fazer as coisas pelo impulso, né? Não saber perdoar, se vingar, não dar a outra face, revidar. É isso. Essa é a transformação moral. Né? E para que isso seja levado a efeito, é importante, porque muitas vezes a gente não consegue, não é? Perdoar. Porque o hábito do passado fazia, a gente se acostumou, se habituou a revidar. Mas nessa existência que nós já estamos de posse da razão, do conhecimento, do entendimento e do discernimento, nós temos que lutar contra nós mesmos, contra essas atitudes, contra essas impurezas que não são de Deus. Não são de Deus. Mas Deus também está dentro da gente. E nós precisamos da ajuda dele. Para que ele nos auxilie, é importante que nós estejamos receptivos. Como é que a gente fica receptivo? Como é que a gente encontra apoio para encontrar a coragem necessária para o bom combate? Né? Nós estamos travando um bom combate. É um combate em que cada superação que a gente consegue em nós mesmos, a gente tem o retorno da felicidade. Se libertar de um vício, de um hábito, não é uma felicidade, não é um bom combate. É um combate que, se eu sair vencedor, quem vai ser feliz sou eu. Isso é um bom combate, que foi mencionado por Paulo de Tarso. Para isso nós temos Jesus, para nos ajudar, nos apoiar. Nós temos um anjo de guardião que Deus nos mandou antes do nosso próprio nascimento, para nos levantar na hora que a gente cair.
nós temos o apoio da oração. E por falar em oração, o tema de hoje caiu aqui palavras de Francisco de Assis. O título é Como é que nós devemos fazer para superar os nossos problemas? É o título do ensinamento de hoje. Então aqui vem palavras de Francisco de Assis que diz assim: não há problema que não possa ser superado com a oração, com a obediência e espírito de alegria. Olha, 3 coisas que Francisco de Assis recomenda para que nós possamos superar os obstáculos da vida, as pedras do caminho, né? As vicissitudes da vida. 3 coisas. Então não esqueçam disso. Existem 3 coisas que nós devemos fazer para superar os nossos problemas quando a gente estiver passando por duras provas. A primeira é a oração sistemática. A segunda é obediência. E a terceira é espírito de alegria. Então ele começa dizendo: temos às mãos esta receita espiritual provinda de uma das almas mais iluminadas que pisaram no chão da terra. São Francisco nos diz, em primeiro lugar, que não existe problema que não possa ser superado. Tal afirmação nos enche de ânimo e esperança, porque não raro nos vemos sem qualquer perspectiva positiva diante das dificuldades que nos envolve e cremos que nada mais nos resta a fazer se não esperar pelo pior. É verdade, às vezes tem problema que a gente passa, que a gente considera insolucionável, a gente fica num beco sem saída, encurralado, não é? E a gente chega num ponto em que a gente crê que nada mais nos resta a fazer, se não esperar o pior. A gente chega nessa situação. Muito bem. São Francisco, porém, nos ensina a esperar pelo melhor. Não é esperar pelo pior, é esperar pelo melhor. Isto é, acreditar que todo desafio pode ser superado. Todo desafio pode ser superado. Mas não se trata de uma espera passiva. Ou seja, de uma espera que não exige de nós um esforço de autossuperação. É necessário reagir para sair daqui. E não ficar que nem as pessoas que estão passando por uma depressão, que não quer sair do sofá, que não quer sair da cama. Se entrega de corpo e alma àquela situação dolorosa, psicológica e emocional em que se encontra. Não reage. Não é assim, nós temos que reagir. Ele fala: o socorro de Deus vem quando o homem começa a socorrer a si mesmo. Como é que o homem socorre a si mesmo? Digamos que ele esteja com depressão. Como é que ele vai socorrer a si mesmo? Ele fala: e de que maneira nós podemos fazer isso? São Francisco, ele estabelece 3 condições. A primeira, oração contínua e sistemática. Obediência. E a terceira, espírito de alegria. Então, aí ele fala, vamos começar pela oração, ele fala: pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, tá vendo? Então, se a pessoa se habituar sistematicamente a todo instante fazer prece mental, ele vai atrair, né? Ele vai atrair os espíritos de luz. É isso que vai acontecer. Ele vai atrair os espíritos de luz. Que vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. E assim poderá desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, repetindo, pelo hábito da prece, o homem atrai o concurso dos seu anjo de guarda, dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim poderá desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas.
Isso não é formidável? Ele pergunta, né? A respeito da obediência, agora já vem a obediência. A respeito da obediência, estamos certos de que São Francisco está se referindo ao acato, às leis divinas, estabelecidas por Deus para a nossa felicidade. É de fundamental importância conhecer as leis espirituais que regem o nosso destino. Então, são as leis espirituais que regem o nosso destino. Então, nós somos os administradores de nossas vidas, né? A minha felicidade, a nossa paz está em nossas mãos, tudo depende de nós. Quem faz o nosso destino somos nós, mas o nosso destino, para que ele obtenha sucesso, para que nós consigamos o êxito, é necessário que a gente siga criteriosamente, disciplinarmente, as leis divinas. É isso que ele está falando aqui. Pois a partir disso vamos nos movendo de acordo com o que nos favorece e nos afastando daquilo que nos prejudica. São essas leis que indicam o que devemos fazer ou não fazer. E somos infelizes quando nos afastamos dela. As leis divinas vai dizer o que a gente tem que fazer ou não fazer. Tudo que a lei de Deus manda fazer é a personificação da nossa felicidade. Né? Quando uma pessoa transgride uma lei terrena, ela sofre sanções, que vão desde multa, indenização e até a privação da própria liberdade. A pessoa é presa. Quando a gente transgride a lei do homem, não acontece essas coisas, é multa, é isso e aquilo? Tem uma espécie de punição, né? Da mesma forma, quando não observamos as leis divinas, as leis de Deus, nós sofremos embargos de problemas que somente desaparecerão quando nos harmonizarmos com a justiça cósmica, pelas vias do amor e da caridade. Tá vendo? Então, quando a gente transgride a lei de Deus, a gente vai se enquadrar numa lei criada por Deus, que é a lei de ação e reação, tudo que vai e volta. Ora, se eu dirijo um mau pensamento para alguém que me ofendeu e me prejudicou, se eu revido com mau pensamento, esse pensamento é uma energia, essa energia eletromagnética, ela vai atingir o alvo, mas ela vai voltar para mim. Se eu transmito um bom pensamento, um pensamento de perdão, esse pensamento volta para mim e me proporciona bem-estar. Qual dos dois a gente prefere? Continuar pensando mal da pessoa que nos prejudicou? Ou mandando vibrações de perdão e amor para ela? A gente que escolhe. Deus não nos obriga a fazer nada. Ele sugere, ele propõe. Não é? Mostra o caminho da nossa felicidade. Não é? Seja disciplinado. Não é? Jesus não falou? A gente precisa da ajuda de Jesus. Não precisamos da ajuda de Jesus? Quem não precisa? Mas para a gente chegar até Jesus, Jesus não pode nos ajudar se a gente vai com as duas mãos assim, eu não quero ser ajudado. Então, a única forma da gente estender as duas mãos e fazer assim, eu quero ser ajudado, é seguir o que Jesus falou. Ele falou assim, reconcilia-te com o teu próximo, depois você vem a mim pedir o que você precisa. A gente só pode ir até Jesus quando a gente tiver com a alma limpa de coração, porque a pessoa que o nosso desafeto, Deus ama ele e quer a felicidade dele e luta pela felicidade dele. Então, se a gente revidar, não é? A gente com desafeto, se a gente pensar mal da pessoa que nos prejudicou, que é filho de Deus, a gente está atrapalhando o trabalho de Deus. Não é? É assim que funciona, não vamos esquecer isso. Jesus falou, reconcilia-te com o teu próximo, depois vem a mim. Muito bem. Aí ele continua aqui. Como conhecer então essas leis, já que são tão importantes para nós? Será que nós teríamos que ler todos os textos sagrados para descobri-las? Paulo, o apóstolo, nos apresenta um caminho mais fácil. 2 pontos. Pois toda a lei é cumprida em uma palavra a saber. Quais são? Que toda lei? Um resumo de toda a lei de Deus e de Jesus amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Tudo, a nossa felicidade, tudo se resume nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí. Nós estamos fazendo isso e é interessante
que nós não fazemos, nós não cumprimos isso, porque nós não amamos nem a nós mesmos. Então, se nós não amamos a nós, como é que a gente vai amar o próximo? Como é que a gente vai amar a Deus? Então, a gente não ama a Deus, não ama o próximo e não amamos a nós mesmos, porque a partir do momento que a gente sofre de gula, a partir do momento que a gente sofre de impaciência, de intolerância, de inveja, se a partir do momento que a gente tem dificuldade de relacionamento, tiramos nota 0 em se tratando de relacionamento, de convivência, de inveja, de ciúme, tudo isso e muito mais, eu não vou continuar, senão dá para encher um caderno, são patologias, não é? Que está dentro de cada um de nós. Não é? Então, vou dar um outro exemplo. Nós não nos amamos. Vou dar um exemplo para provar que nós não nos amamos. Às vezes a gente se irrita, se aborrece com um relacionamento difícil. A gente se descontrola. Se descontrola. Não suporta. Então, isso aí vai trazer prejuízo para a minha saúde. Então, o que a nossa doutrina fala sobre isso? Ela nos diz o seguinte, que nós devemos nos amar. Ora, isso aí nós sabemos, teoricamente, nós devemos nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que uma pessoa desequilibrada de minha convivência me desequilibre. Eu tenho que me amar. Então, se ela está querendo me tirar do sério, me aborrecendo, me xingando, então eu tenho... Como é que eu vou provar que eu me amo? Não ligando, não dando importância para o que ela está fazendo, ou deixando de fazer, porque ela está fazendo isso porque está doente. Então, a melhor coisa que eu tenho que fazer é calar, me resignar, partir para a aceitação e ainda, simultaneamente, esse trabalho, ajudar ela a sair daquela situação patológica em que ela se encontra, porque ela é filha de Deus e tudo que ela está fazendo é um grito de socorro. Só que ela não sabe pedir para Deus através do perdão e do amor. Então ela age através de uma linguagem que só ela que entende, que é através da agressividade, do palavrão, não é? Da intolerância, da impaciência, ofendendo os outros e prejudicando os outros. Esse é o grito de socorro que ela está dando, porque a linguagem que ela só sabe expressar é essa. Como é que eu posso entrar numa dessa? Se eu me aborrecer com o que ela está fazendo, eu vou morrer abraçado com ela, porque eu vou xingar ela, eu vou revidar. Então, qual a diferença de um para o outro? Nenhuma. Isso prova que se eu me desequilibrar com ela, isso prova que eu não tenho amor para comigo mesmo. Isso quer dizer o quê? Isso ratifica o que nós acabamos de falar aqui. Nós não amamos nem a nós mesmos. Né? Então ele continua. Vamos pensar nisso. O cumprimento de toda a lei se resume em um único mandamento. Ame a si mesmo, ame o seu próximo e ame a Deus. Refletindo sobre a proposta da obediência formulada por São Francisco, chegamos à conclusão de que ele nos pede para sermos obedientes no amor. E essa postura nos ajudará a solucionar todos os nossos problemas. Né? Na maioria das vezes somos obedientes ao egoísmo, ao ódio, à mágoa, ao pessimismo, à revolta, à indiferença, não é? O que explica a existência de tantos problemas em nossas vidas. Que a gente dá preferência para isso. Em vez da gente dar preferência para o perdão e o amor, não é? Amar a nós mesmos, não. A gente dá preferência para o pessimismo, para a revolta, para o ódio e para a indiferença, né? Por que não, a partir de agora, obedecermos ao amor? Muitos milagres surgirão em nossas vidas a partir de então. E, finalmente, São Francisco fala da importância da alegria para superarmos os nossos desafios. Então, finalmente, não é? Ele fala que toda pessoa que está passando por uma situação difícil, pelas vicissitudes, por uma depressão ou uma doença qualquer, nós temos... primeiro ele falou da prece, do hábito da prece, depois da obediência, né? Obedecer às leis de Deus, amar ao próximo. E agora ele fala da alegria, nós temos que ter alegria. Vamos ver o que ele fala sobre alegria. E finalmente ele fala da importância da alegria para superarmos os nossos desafios. A miúde, em meio às crises e aflições, perdemos a alegria de viver. É verdade, quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente, né, cai no ânimo, a gente perde a alegria.
Ele fala, e com isso, a tensão e a preocupação tomam um vulto e nos dominam, abatendo nossas forças. É verdade, porque quando a gente perde a alegria, a gente ficou vulnerável, a gente potencializou aquele estado de espírito que a gente está passando. Aumentou. Aí ele fala, a fonte da alegria, porém, está na certeza de que somos amados por Deus e de que não estamos sendo punidos somente pelo fato de estarmos atravessando um mar de turbulência. Não, o momento difícil é uma prova através da qual estamos sendo convidados a reavaliar o rumo perigoso que o barco de nossa vida tomou para reajustar a rota. Então tá aí. Então, se eu estou passando por uma situação dolorosa, não é? É uma prova que Deus permitiu eu passar, né? E o que é prova? A prova é oportunidade. Então Deus está me dando uma oportunidade, uma pausa naquele caminho que eu estava seguindo, para que eu possa repensar, reavaliar o que é melhor para mim. E aí Deus, quando a gente se acalmar e orar e obedecer às leis de Deus, Ele vai nos dar a inspiração necessária nas decisões a tomar. E aí a gente recomeça. E com alegria, a confiança aumenta, a tensão diminui e a turbulência passa mais rápido. Não espere que lhe aconteça algo de bom para que a alegria reapareça. Alegre-se simplesmente pelo fato de você estar vivo, de ser filho de Deus. Olha só, alegre-se simplesmente pelo fato de você ser filho de Deus, não é? Pelo fato de você estar vivo, de ser filho de Deus, não é? Amoroso, ele tem em suas mãos o controle do seu destino. E é a partir dessa alegria que as coisas boas começam a acontecer. Além do mais, o fato de sabermos que o mal é passageiro e que só o bem é eterno, já são bons motivos para recuperarmos a alegria, você não acha? Por isso eu fico com o Vinícius de Moraes, quando na letra de sua música ele diz assim, é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe, é assim como uma luz no coração. Ficou aí para a nossa reflexão, essas três sugestões que Francisco de Assis passa para todos nós que estamos passando por duras e dolorosas provas, que é a oportunidade. É se manter firme na oração, na obediência e no perdão. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.